boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Para a noite de hoje, eu pensei e venho planejando em falar a respeito do medo da morte já há algum tempo. Né? E o medo, de uma forma geral, não apenas especificamente o medo da morte, mas o medo, ele nos atrapalha em várias situações, em inúmeras situações da nossa vida. O medo nos atrapalha, nos paralisa, o medo nos prejudica, enfim. Segundo o Brian Weiss, que é um psicoterapeuta, um psiquiatra americano de renome, conhecido mundialmente, até autor de um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele diz que o medo tem origem em algum acontecimento passado. Todos os medos. Então, se eu tenho medo de lugar fechado, medo de altura, medo de besouro, medo de qualquer medo, tem origem em uma situação específica, né? As ansiedades, os receios, tem origem em uma situação específica, ou dessa vida, né? E graças à doutrina espírita, nós também descobrimos que o medo pode sim ter origem em outras vidas, né? O próprio Brian Weiss, ele conta a história de Catherine, que tinha ansiedade, medo de água e fobia de lugares fechados, né? E depois na terapia ela acabou descobrindo que esse medo tinha uma origem, né? E o medo da morte, que é o tema da nossa conversa de hoje, considerando o conceito das múltiplas reencarnação ou da reencarnação, né? Vamos considerar que todos nós aqui já tivemos várias reencarnações, então vários desencarnes, várias mortes. Todos nós, de uma forma maior ou menor, temos esse medo da morte. Por quê? Segundo o pesquisador, esse Brian Weiss, porque tem um motivo no passado. Se nós tivemos vários desencarnes, talvez tenhamos medo da morte, porque já tivemos experiências não muito positivas, né? Experiências ruins de morte, né? Segundo esse pesquisador, a Catherine teve 86 reencarnações. A Catherine era uma jovem bonita, né? Com uma boa profissão, mas que era angustiada, tinha muitos medos, né? E ela tinha passado por 86 reencarnações. A gente sabe que as reencarnações são novas oportunidades que Deus nos dá para refazermos de uma maneira mais correta aquilo que erramos, né? Então, o medo da morte, de uma maneira maior ou menor, está relacionado com o nosso desenvolvimento, com a nossa proximidade do fim, né? Que é a perfeição, como Jesus foi, né? Perfeito. A proximidade de sermos espíritos perfeitos. Mas vamos começar com o que é a morte. Segundo o Aurélio, nosso dicionário, né? É um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Ela tem vários nuances. Ela pode significar um terror, um receio, uma inquietação, uma preocupação, uma ansiedade, um temor, uma timidez e um pânico, né, como forma mais grave, né, que nos paralisa mesmo diante de um medo. Né. Podemos dizer que o medo é
é um desejo sufocante por nos esconder, defendermos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Todos nós temos medo, todos. Da própria morte, eu posso dizer, com alguma certeza, que todos nós temos, em grau maior ou menor, o medo da morte. Né? Mas tem medos que nos paralisam, tem medos que nos alertam. Né? Existem muitos medos. Né? O professor Vilela, que é um pesquisador, escritor, palestrante, ele diz que o medo pode ser nosso aliado, no sentido que nos informa que existe a possibilidade de que pode ser melhor ou não fazer algo. Sem medo, o que pode fazer? Então, o medo ele é nosso aliado quando ele controla nossas atitudes no nosso dia a dia. Se eu vou atravessar a rua, eu sei que pode vir um carro, então eu olho e se o carro não vem, eu atravesso a rua tranquilamente, sem medo. Né? Agora, o medo pode ser um problema quando ficarmos prestando atenção ao que não queremos que aconteça e apenas reagindo a isso, ou seja, paralisados e sem opção de ação. Se eu vou atravessar a rua, olho para os dois lados, não vem carro, e mesmo assim o medo não me deixa atravessar a rua, isso é um problema. Né? Isso é um problema. Porque a projeção de consequências está distorcida da realidade. Né? Então nós podemos projetar consequências para os nossos medos de coisas reais ou coisas distorcidas da realidade. Né? Como diz o conceito de medo lá no dicionário Aurélio. Então, e o medo da morte? Quando é que nós deixamos de fazer alguma coisa quando temos medo da morte? Quando temos medo de qualquer coisa? Eu tenho uma colega de trabalho que tem medo de besouro. Né? Eu já expliquei para ela que o besouro é um animal que é inofensivo. A única defesa do besouro é aquela casquinha mais grossa. Ela tem medo do besouro pequenininho, daquele besouro grande. Ela tem um medo terrível do besouro. No verão ela dorme de janelas abertas, fechadas. Aliás, tem medo que entre... está sempre fechada, tem medo que entre besouro em casa. Então esse medo distorcido da realidade faz ela sofrer muito. Né? E os nossos medos também fazem nós sofrer mais ou menos, de acordo com os nuances de cada medo. Né? Temos que... deixa eu passar aqui. Mas o Evangelho, ele nos traz o que a gente precisa saber, está no Evangelho. Se a gente quiser ser feliz, segundo a Nairzinha, que esteve aqui a semana passada, né? A gente precisa estudar o Evangelho e ali está tudo que a gente precisa para ser feliz. Né? Então no Evangelho nós vamos trazer alguns trechos que nos falam, que nos orientam como devemos proceder diante desses medos, né, que nos assolam. Lá no final do Evangelho, nas orações, nós vamos encontrar esse texto que diz assim: concede-nos, ó meu Deus, força para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda guardando nós no coração desejos de vingança.
se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, Senhor, faze que nós possamos apresentar diante de Ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Para que nós não tenhamos medo do desconhecido, né, a doutrina espírita veio trazer esses conhecimentos, né, dos espíritos superiores através da mediunidade, chegando até nós através de toda a literatura espírita, né, esses ensinamentos, clareando a respeito da vida após a morte e do que precisamos fazer em vida para que não tenhamos medo após a morte, né? Quando eu tenho medo de besouro, ou de lugares fechados, ou de os medos corriqueiros do nosso dia a dia, que nos atrapalham muito, nós vamos encontrar os profissionais especializados nisso, os psicoterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, né? Então lá nós vamos encontrar o motivo, o porquê lá do besouro causar tanto medo, né? Dos lugares fechados. Mas quando nos referimos à morte, nós vamos encontrar a cura para esses medos no conhecimento. E a nossa função como casa espírita, como disseminadores desses conhecimentos da vida após a morte, é exatamente essa: levar até vocês, levar ao máximo número de pessoas orientações para que elas se defendam desse medo. E o medo da morte nós vamos perder quando soubermos como que é, tivermos uma noção melhor de como que é a vida após a morte, né? Tivermos uma noção melhor de como viver aqui, para depois encontrarmos a morte com os corações puros, como diz aqui, né? De toda animosidade. Então vamos nos livrar de todo o ressentimento, de todo o ódio, de todo o rancor que nós temos dentro de nós, para podermos, quando chegarmos do outro lado, não termos medo de encontrar qualquer pessoa que nós possamos ter prejudicado, ou então encontrarmos um juiz que vai julgar as nossas atitudes, né, aqui nessa vida. Então é claro que se eu cultivar o ódio, o rancor, o ressentimento, a vingança, eu vou multiplicar os inimigos. E quando eu os encontrar lá do outro lado, né, isso leva a ter medo da morte. Quem que eu vou encontrar lá do outro lado? Os meus amigos ou os meus inimigos? Aqueles que eu prejudiquei ou aqueles que eu fiz o bem, né? Então, se tivermos uma vida baseada nos ensinamentos do Cristo, de perdão, de amor, de fraternidade, de caridade, e cultivarmos a amizade, por que ter medo da morte? Não vamos encontrar nenhum inimigo após essa vida, né? Ainda no Evangelho, nós vamos encontrar, no capítulo 4, bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que a sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas culpas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para o nosso progresso. Mas se eu, até agora, sou uma pessoa que nunca cultivei a amizade, cultivei sim o ódio, o rancor, a inimizade, fiz muitos inimigos, fui um assassino, prejudiquei muitas pessoas, né? Estou condenado ao fogo do inferno? Não. Mas se
se eu não acreditar na vida após a morte, se eu não acreditar no que a doutrina espírita traz até nós, para que a gente conheça a vida após a morte, eu poderei ter medo, sim, da vida após a morte, da morte, poderei ter medo da morte. Se eu fui então esse assassino, esse cara mau, né, então estou condenado ao fogo do inferno? Não, porque eu tenho inúmeras reencarnações, inúmeras possibilidades de voltar e fazer novamente correto aquilo que eu fiz errado nessa vida. Basta que eu me arrependa sinceramente e que eu queira sinceramente reparar todos os erros que eu cometi nessa vida. Então, se até agora eu fui muito mal, ainda assim eu não estou condenado ao fogo do inferno e ainda assim eu não preciso ter tanto medo da morte. Eu preciso ter fé, sim, e acreditar que Deus é Pai, que é bom, que é justo, e sempre quer o bem para os seus filhos, né? E é isso que Ele quer. E nós vamos ter inúmeras oportunidades, quem sabe mais 80 reencarnações, para nos tornarmos melhores, né? Quantas for preciso, né? Lá no Minutos de Sabedoria, uma outra obra espírita, nós vamos encontrar essa mensagem: renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres se você não os maltratar com pensamentos negativos de descrença, de medo, de raiva e nem de vingança. Envie pensamentos positivos de saúde a seus órgãos e células e forneça a seu corpo alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho. Então, nos sentimentos negativos está lá o medo, né, que todos nós carregamos, menor ou maior grau, né? E os sentimentos negativos, segundo o Divaldo Franco, segundo a Joana de Anges, pela psicografia do Divaldo Franco, o sentimento negativo de ódio, de medo, de vingança, ele provoca uma energia, ele produz uma energia negativa em volta de nós. E essa energia negativa, ela é enviada ao nosso sistema nervoso central, ela é enviada ao organismo pelo sistema nervoso central até as glândulas, o sistema endócrino, que são as glândulas tireoide, suprarrenal e hipófise. E essas glândulas produzem os hormônios, que podem ser hormônios do bem ou do mal. Se o sentimento é negativo, né, a carga é negativa, a energia é negativa, as glândulas do sistema endócrino produzem hormônios negativos, diminuindo a nossa imunidade, baixando as nossas defesas do nosso organismo, provocando as doenças. Então o medo participa da diminuição da nossa saúde, sim, né? Quanto mais medo da morte, já que o assunto é medo da morte, antes nós vamos morrer, né? Então, o Divaldo, a Joana de Anjos nos fala isso. Mas em compensação, se produzirmos pensamentos positivos de amor, de caridade, de fraternidade, coragem, né, a energia formada ao nosso redor é uma energia positiva, que vai ser enviada pelo nosso sistema nervoso central, para o sistema endócrino, para as glândulas, que vai distribuir para todas as células do nosso organismo, vai distribuir hormônios do bem, que produzem o bem-estar, que reforçam o nosso sistema imunológico. Nós podemos ver que nas nossas casas, quando uma pessoa pega gripe, quase todos pegam, né? Às vezes todos,
Às vezes ninguém escapa, mas às vezes todos pegam menos um, né? Porque aquela pessoa está com o sistema imunológico mais fortalecido. Se nós formos avaliarmos essa pessoa, ela poderá ter os pensamentos positivos, as ações positivas, né? Essas coisas que reforçam o nosso sistema imunológico. Então o medo, ele provoca doenças, né? E a coragem, né? A vontade de enfrentar, ela nos defende o nosso organismo, né? Nós podemos canalizar o medo, porque o medo é uma energia que produzimos, né? E o medo é capaz de nos paralisar diante de uma situação, né? Se temos muito medo de ladrão e enxergamos um ladrão vindo em nossa direção com a arma, poderemos ficar paralisados, né? Isso vai nos prejudicar, porque se tivéssemos a força de correr e fechar a porta ou chamar a polícia, né, talvez não fôssemos assaltados. Mas o medo faz com que a gente paralise, né? Então, o medo, sim, é muito prejudicial. Não só o medo da morte, como todos os medos. Lá na Revista Espírita, de março de 1869, nós vamos encontrar esse trecho que o Allan Kardec nos escreve: se puderdes, tenha coragem, e vereis para logo cessado os efeitos fisiológicos do medo. Isto prova ainda uma vez a necessidade para a arte de curar de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Quer dizer que o pensamento positivo, a influência espiritual, o trabalho espiritual, que todos nós hoje estamos praticando aqui, que todas as religiões praticam, né? Ela tem sim uma capacidade de influenciar na nossa cura, na cura das doenças. E nenhum cientista, por mais ateu que seja, por mais que não acredite em nenhuma religião, nem em Deus, é capaz de negar que existem curas para doenças, curas milagrosas para várias doenças. Todos nós já ouvimos falar de pessoas que se curaram de alguma doença difícil, fizeram uma promessa, né? Então, se nós tivermos coragem, nós vamos ver os efeitos fisiológicos do medo cessado. Está lá em 1869, escrito pelo Allan Kardec. E uma outra obra espírita, da codificação espírita, que é O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar essa mensagem que, se lermos isoladamente, talvez ela não tenha seja uma mensagem meio down, mas eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar. Talvez se eu faça essa palestra se eu repetir essa palestra daqui a 5 anos, eu não vou saber explicar, mas enfim, hoje eu sei explicar. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Nossa, que mensagem baixa, né? Down, né? Mas isso foi escrito, foi ditado por um espírito recém-desencarnado, um espírito que foi um homem de bem aqui na Terra, né? Apesar das dificuldades que passou durante a vida, no desencarne com uma doença difícil, ele voltou alguns dias após a sua morte, foi invocado pela primeira sociedade espírita, que foi a Sociedade Espírita de Paris, né? Foi invocado pelo Allan Kardec, era conhecido seu, e falou como que era a experiência dele após a morte, né? Nós estamos falando de medo da morte, né? Então, ele contou que após ter sofrido com a doença,
passaram por dificuldades, né, que todos conheciam, que Kardec conhecia. Ele contou que a vida lá no mundo espiritual, comparada com a vida essa aqui, né, era como se essa vida aqui fosse um medonho pesadelo. Então, por que nós vamos ter medo da morte, né, se lá do outro lado existem pessoas que voltaram para dizer que a vida pode ser muito boa, que essa vida aqui sim pode ser um medonho pesadelo, né? Claro que esse homem que voltou para contar essa história era um homem de bem, né, que soube passar a sua vida de dificuldades com resignação, com paciência, que era um homem caridoso, que era, enfim, o assunto homem de bem ocupa todo o espaço de uma palestra, né? Mas lá no item seguinte, no Evangelho, que fala sobre o homem de bem, tem um item que diz assim: o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. E o homem de bem, o verdadeiro espírita e o cristão não é aquela pessoa que já é perfeita, e sim aquela pessoa que se esforça para melhorar. Então, os verdadeiros espíritas, aqueles que não precisam ter medo da morte, o verdadeiro cristão, né, para abrangermos mais, é aquele que se esforça para se melhorar e não tem necessidade de ter medo da morte. É aquele que vai procurar na literatura que a doutrina espírita oferece como que é o bom proceder aqui na Terra, como que pode ser a vida após a morte, quais as finalidades, qual o sentido da vida, por que estamos aqui encarnados. Será que viemos aqui para brigar ou para nos dar bem com as pessoas, né? Então, para que o medo não nos transforme em pessoas paralisadas, em maior ou em menor grau, né, nós temos sim toda a literatura espírita, toda a literatura cristã, eu diria, né, para nos ajudar. Quando os medos forem de ordem como o do Besouro, por exemplo, né? Aí nós temos os profissionais, os psicólogos, os psiquiatras, que esses podem nos ajudar, com certeza. Sendo o que eu tinha para a noite de hoje, agradeço a presença de todos e até uma próxima. Muito boa noite a todos.